A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus para você, um excelente dia para você que está me ouvindo, que Deus possa te abençoar grandemente. Tem uma palavra da parte de Deus para o seu coração que se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 9. Aqui está falando sobre o cântico do rei Ezequias. Ezequias tinha motivos suficientes para agradecer ao Senhor pelas suas maravilhas. Eu e você temos motivo suficiente para agradecer a Deus pela sua bondade. A palavra de Deus nos diz assim: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos? Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urditura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilidade por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas dependem o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e fazes-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperem tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Ezequias, ele adoeceu, e a palavra está dizendo assim que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele sabia que não tinha cura aos olhos dos homens. Então o profeta Isaías vai ter com ele para entregar um recado da parte do Senhor. E diz para ele, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ezequias ficou triste e ele virou o rosto para a parede e ele foi orar ao Senhor. Ele falou para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Eu peço que o Senhor lembra-te de mim, porque eu andei diante do Senhor com fidelidade, eu andei diante de ti com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muito. Quando a gente tem crédito diante de Deus, é totalmente diferente. Porque aqui ele tinha crédito diante de Deus. Ele falou aquilo que ele viveu com Deus. Eu andei com o Senhor com inteireza de coração. Em todo o tempo eu mantive a minha fidelidade para contigo. Ele chorava muito, porque ninguém está preparado para receber uma notícia ruim, e principalmente quando é uma enfermidade mortal. Todos nós, como seres humanos, estamos preparados para receber coisas boas da vida. Mas quando vem aquela notícia ruim, que você sabe, se não for a mão de Deus, ninguém pode me ajudar. Ele chora abundantemente. Só que o Deus ele é tão bom, ele é tão misericordioso,
que Ele olha para nós e Ele vê a sinceridade do nosso coração. Quando Isaías, ele estava saindo, né? Ele já estava a sair do palácio, veio uma palavra novamente a ele. E Deus dá uma ordem para o profeta Isaías. Vai dizer a Ezequias que eu ouvi a oração, eu vi as lágrimas dele e eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. E ainda vou dar um bônus para ele. Eu vou livrar ele das mãos do rei da Síria. Vou livrar essa cidade, vou defender essa cidade. Isso será da minha parte, como um sinal que eu vou cumprir esta palavra que eu estou falando. E eu vou fazer retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. E a palavra diz que assim se fez. Ele pediu um sinal. Ezequias pediu um sinal. E você imagina um relógio, em vez que o relógio sempre vai para frente, né? Não, aqui voltou, declinou no relógio de Acás. O que significa isso? Que Deus tem o poder de todas as coisas. E eu vou sempre falar, e sempre falar, e sempre falar. Deus tem o poder de todas as coisas. Ele é poderoso para fazer. Ezequias está dizendo, a sepultura não te pode louvar, Senhor. A morte não te pode glorificar, Senhor. Os que descem a cova, eles não podem ver a tua fidelidade, Senhor. Eu preciso de vida. E o Senhor me deu vida. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor me curou. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Eu acredito que eu estou falando com pessoas que estão vivas. Porque se você tivesse morto, você não estaria aqui me ouvindo. Mas estou falando com pessoas que estão mortas. Como assim? Espiritualmente. Desacreditadas. Desacreditadas. Eu já não acredito mais. Eu não acredito mais. Estão mortas espiritualmente porque desacreditam do poder do teu Deus. Deixa eu te contar uma cena que se passou no reinado do rei Ezequias. Sabe, esse homem aqui, ele foi afrontado pelo rei da Síria. O rei da Síria ganhava todas por onde ele passava, ele arrasava, ele levava tudo. Ele não tinha medo de ninguém. O rei Senaqueribe, ele era o rei da Síria e ele queria tomar tudo do rei Ezequias. Ele queria deixar o rei Ezequias sem nada. Só que tem uma coisa. Esqueceu o Senaqueribe, que ele não estava mexendo com qualquer nação. Que não estava a mexer com qualquer povo. Ele estava mexendo com um Deus vivo. O povo tinha medo deles. Aí, sabe o que o servo Rabsaque, que foi enviado com seu exército pelo rei da Síria, Senaqueribe, para quê? Para desafiar o povo e Ezequias. Aí ele fala assim para o povo e fala para o rei, não vos engane, Ezequias, dizendo que o Senhor vai te livrar. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Olha a prepotência. Diz-me uma coisa. Onde estão os deuses de Amate e de Arpate? Onde estão os deuses de Sevarim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Oh Senhor, meu Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é o homem que fica de pé quando desafia Deus? Quem é o homem que desafia a Deus e fica de pé?
Salmo 115 fala assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Ah, pois, tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos, elas não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel, você faz parte desse povo. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e ele é o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, porque ele é o seu amparo e ele é o seu escudo. Ele é o seu amparo, ele é o seu escudo. Confia no Senhor. Os que temem ao Senhor, ele é o seu amparo e ele é o seu escudo. Ele é o seu amparo e ele é o seu escudo. Ele vai te abençoar. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ele, tanto os pequenos como grandes. Confia no Senhor. Não desista na caminhada. Não temas o que você está passando. Ele vai te amparar. Ele vai ser um escudo para você, para te proteger das investidas do inimigo. Ele é o teu amparo nos momentos de aflição. A palavra nos diz que ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza nos momentos de aflição. Ezequias recebeu ameaças de um homem que se sentia poderoso. Mas ele não conhecia o Deus do rei Ezequias. É claro que ele ganhou todas as guerras contra esse povo, porque esse povo não adorava o Deus vivo. Mas quando nós adoramos o Deus vivo, nós vencemos a batalha, porque quem está na frente é o general de guerra. Eles ameaçaram: desiste, venha para nós. Nós vamos dar a vocês, vamos fazer tudo para vocês, porque eles queriam comprar o povo, queriam comprar o rei. Só que Ezequias sabia o Deus que ele servia. Quando nós sabemos o Deus que nós servimos, eu não preciso temer. Não preciso temer. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas desacreditadas de Deus. De um povo que não ora e busca a presença de Deus, que não confia em Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas deixaram de acreditar em Deus e começaram a acreditar na mentira do diabo. Mas Deus tem uma palavra para você. Como ele teve essa palavra para o rei Ezequias através do profeta Isaías. Ele recebe uma carta do rei da Síria. Ele recebe uma notícia que deixou ele angustiado. Somos seres humanos. Temos medos, temos ansiedades. Temos. Se você não sentir isso, você é uma pedra. Nós tememos. Vem o frio na barriga. Vem aquele medo. E aí? E agora? Ezequias estava assim. Mas sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi falar com Deus que resolve a solução. Aí ele vai falar com Deus. E lá no livro de Isaías 37 fala sobre a oração do rei Ezequias. Ele chega até o Senhor. Quando ele acaba de receber a notícia, ele não vai correr para falar para um, para outro, não. Ele vai falar com Deus.
Eu sempre falo para você, quem tem o poder de resolver tudo e todas as coisas é o Senhor. Não precisa você temer, porque Ele é o teu amparo. Ele vai te amparar, Ele vai segurar pelas tuas mãos. Ele é o mesmo Deus do livro de Isaías que fala que Ele te toma pela tua mão direita e Ele te diz, não temas porque eu te ajudo. Ele é o mesmo Deus. Quando Ezequias recebe a carta das mãos dos mensageiros, ele lê. Só que ele vai subir à casa do Senhor. Ele vai se estender, se humilhar perante o Senhor. E vai falar com Deus. Não sei o que você está falando com Deus. Não sei das tuas preocupações. Não deixe o inimigo te abater. Não deixe o inimigo ditar o que Deus um dia falou que iria fazer na sua vida e falar, não vai acontecer, ponto final. Não deixe. Sabe por quê? Porque quando eu oro a Deus, o céu está aberto e Deus está recebendo a minha oração. Esse homem aqui, o rei Ezequias, tinha crédito. Para Deus acrescentar mais 15 anos de vida, tem que ter credibilidade diante de Deus. Tem que ter intimidade diante do Pai. Você acha que você não tem intimidade com Deus? Não sei, às vezes eu acho que Deus não ouve a minha oração. Você tem uma vida reta aí, anda direitinho, se desvia do mal. E você acha que quando você ora, Deus não está te ouvindo? Claro que Ele está te ouvindo. Na hora certa, Ele vai mandar a resposta para você. Ele vai orar. Aí ele fala assim, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Deus de quem? Israel. Era Deus de Israel. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Israel, eles eram felizes, porque o Deus deles era o Senhor Todo-Poderoso. Havia muitas nações, mas não adoravam o mesmo Deus. Mas feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus, tu fizeste a terra. Senhor, inclina os ouvidos, ouve-me. Abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele tem me enviado para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor. Eu tenho noção que eles assolaram todos os países e suas terras. Eu sei que eles lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso eles conseguiram os destruir. Mas agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor. Eu sinto a presença de Deus a pregar essa palavra. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu quero dizer para você que não é para você preocupar o teu coração, que não é para você temer os Senaqueribes da vida. Eu não sei onde você está, eu não sei qual é a sua perseguição, eu não sei quem é que está te perseguindo, mas existe um Senaqueribe aí que está tentando arrancar a tua paz, tentar destruir você, tentar tirar os despojos da sua casa que você conquistou com muito esforço. Mas Deus está dizendo para você que você não serve a qualquer Deus como as outras nações serviam. Você serve ao Deus de Israel. Você acredita no Deus que tudo pode. E Ele está dizendo para você, eu envergonharei a Senaqueribe. Eu envergonharei aqueles que querem ver o teu mal. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que querem ver o teu mal. Deus fala para o profeta Isaías, vai lá, Isaías. Eu preciso falar com o rei Ezequias. Aí o Senhor fala assim, a virgem, a filha de Sião, ela te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste?
E de quem blasfemaste? Talvez você está vivendo num cenário como esse, que as pessoas estão te afrontando, que as pessoas estão blasfemando contra o teu Deus, que as pessoas estão ironizando a tua fé. Mas escuta o que Deus falou através do profeta Isaías para a nação dele. Ele diz assim: a quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Não foi com os deuses criados com as vossas mãos, não. Vocês estão falando contra mim, o Deus de Israel, o Santo de Israel. Vocês, por meio dos teus servos, vocês estão me afrontando. Vocês estão me afrontando com a multidão dos seus carros. Vocês disseram: vamos subir no cimo do monte, no mais alto, lá no interior do Líbano. E eu vou deitar abaixo os altos cedros, vou destruir tudo. Mas Deus, olha, ninguém brinca com Deus e fica vivo. Escuta o que eu estou te falando. Ninguém zomba de Deus e fica vivo. O nosso Deus, ele não é menino. Ele não é menino. Deus, ele tem alegria, ele é o Deus da alegria, ele é o Deus da paz, ele é o Deus do contentamento, ele é o Deus da felicidade, mas ele não é o Deus, sabe do quê? Da zombaria. Aquele que zomba de Deus não fica em pé por muito tempo. Deus deixa cair. E Deus só estava esperando um momento para pegar Senaqueribe de jeito e mostrar para ele que ele não precisava de intervenção humana. Bastava uma palavra dele, uma ordem dele, e tudo seria destruído. Mas ele fala assim: eu, Senaqueribe, eu conheço o teu assentar. Eu sei do teu sair. Eu conheço o teu entrar. E eu também conheço o teu furor contra mim. Mas por causa do teu furor e por causa da tua arrogância, essa tua arrogância, ela subiu até os meus ouvidos. Deus está falando aqui de pessoas. O Espírito Santo está dizendo assim: tem pessoas da tua família que andam te afrontar. Afronta, zomba de você. Tem pessoas aqui que vão me ouvir que estão sendo afrontadas por causa da fé que você pratica em Deus. São Senaqueribes que têm se levantado para te afrontar, como afrontou o rei Ezequias. Só que a arrogância dessa pessoa subiu até os ouvidos de Deus. E a palavra está dizendo aqui que Deus diz assim: eis que eu porei o meu anzol. Fala sobre controle. No teu nariz. Eis que eu porei o meu anzol no teu nariz. Controle. Agora quem vai controlar a situação sou eu. Agora quem vai ditar as regras aqui sou eu. Agora quem é que vai falar, quem é que vai colocar o ponto final aqui sou eu. Eu vou pôr o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. Você está falando demais. Está falando demais o que você não sabe. Eu vou te fazer voltar pelo caminho por onde vieste. Isso será por sinal. Isso te será por sinal. Deus não brinca, gente. O nosso Deus não brinca. Não brinca. O rei Ezequias passou por uma enfermidade e ele fez um cântico ao Senhor por agradecimento, porque ele sabia, se não fosse por Deus, eu não estaria vivo. Se não fosse pela intervenção divina, eu não estaria aqui. A palavra de Deus fala que, quando Deus falou que pelo mesmo caminho por onde tu vieste, que tu irias voltar, aconteceu. Saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. Só naquele dia morreram 185.000 homens. Quando na outra manhã, porque Deus deixa sempre o testemunha, né? Deus não mata todos não, viu? Deus deixa a testemunha. Há pessoas que são inimigas que se levantam contra nós, que Deus deixa vivo para ver a nossa vitória, a nossa honra. Escuta o que eu estou te falando. Mas tem pessoas que são como Senaqueribe, que Deus deixa ir, mas quando vem, é para matar. É para destruir. Ai, Silene, não se fala isso de morte. Não, gente. Vocês estão achando que Deus é brincadeira? Ai, daquele que toca no ungido de Deus. Mas eu estou falando ungido. Não estou falando gente que se diz ser ungido e vive uma vida, né, no pecado. Não estou falando de pessoas assim. Estou falando de uma pessoa que tem uma vida no altar de Deus.
Aí você tá andando com Deus, aí tem um endemoniado que tá sempre aí tirando a tua paz. Ai daquele que toca. Porque Deus não tem culpado como inocente. É culpado pelos seus erros. Está fazendo o que desagrada a Deus, Deus entra com a intervenção dele. Naquele dia, 185 mil homens, aí levantaram os outros pela manhã. Quando eles olharam pelo arraial, eram tantos cadáveres. Não tinha como. Quando Senaqueribe ouve isso, ele volta e ele ficou lá em Nínive. Só que faltava ainda Deus tratar com quem? Com Senaqueribe. Ele vai adorar na casa de Nirosk. Esse era o Deus deles. Aí havia os seus próprios filhos, que se chamava Adrameleque e Sarezer. Sabe o que os filhos dele fez com ele? Feriu a espada. E o próprio filho reinou em seu lugar. Tinha tanto poder, tanta arrogância. Eu passo por aqui, eu faço assim, é do meu jeito. Onde é que está a humildade? Né? Tem gente que não é humilde. Tem gente que não reconhece o poderio de Deus. Não é humilde. São os Senaqueribes da vida. Já trabalhou com gente assim? Prepotente? Altiva? Gente, eu trabalhei com um rapaz. Aquele rapaz, ele era tão altivo, mas tão altivo, que não tem como disfarçar. Pessoas que umas disfarçam, mas aquele lá era ele, era a marca dele, a altivez. E o mais engraçado é que Deus permitiu aquele homem na minha vida para me ensinar muitas coisas. Porque até o mal que a gente acha que é mal, Deus faz tornar em bênção na sua vida. O fim dele, naquele local de trabalho, foi tão triste. Toda a gente o desprezou. Ele achava que tinha fãs por todo lado, mas quando ele saiu dali, foi ele mesmo que pediu demissão, porque ele não aguentou, sabe? Ele plantou tanto mal que ele, no fim, colheu tanto mal que toda a gente o rejeitou. Então ele se sentiu rejeitado, ele pediu demissão. Ele não pediu demissão, ele colocou baixa e ficou muito tempo de baixa, a empresa mandou ele embora. Foi essa estratégia dele para não pedir demissão e perder os direitos dele. Mas o que ele plantou ali foi como Senaqueribe. Foi plantando. Aí de repente vem o quê? O Deus de Israel. O Deus de Israel. Ele vem te socorrer. Não preocupe o teu coração. Creia em Deus. Creia em Deus. Você não precisa se preocupar com nada. Creia em Deus. O nosso Deus é o Deus da providência. Sabe aquele versículo que o rei Davi, ele falou em suas palavras simples, mas diretas para o nosso coração. Eu já fui moço, já fui jovem, mas agora eu cheguei na minha velhice. Mas se tem uma coisa na vida que eu vi com os meus próprios olhos, é o que ele está dizendo lá no Salmo 37, 24. Que ele jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa palavra está lá no Salmos 37, 25. Fui moço, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aparta-te do mal, fazes o bem, e será perpétua a tua morada. Porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Por que você está se sentindo desamparado hoje? Você está se sentindo desamparado hoje. Olha essa palavra de encontro com você nesse dia. Não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios, essa será exterminada. Você quer entender uma coisa? Se você é justo, você vai herdar a terra. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre.
A boca do justo profere a sabedoria, e na sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Não vacila não, meu filho. Para de pensar coisas estúpidas. Para de dizer que vai parar. Parar para quê? Para morrer? Já andou tanto, já caminhou tanto, vai parar onde? Para onde você vai fugir? Tem gente que fala assim, eu vou parar de servir a Deus. Tá tão revoltado com a vida, né? Tem gente que fala assim, eu vou deixar de servir a Deus. Deus não me ouve. Porque eu já falei assim também, sabe? Aí você fala assim, mas para onde que eu vou? Não tem para onde você ir, meu filho. A palavra diz, para onde que eu vou me ausentar do Espírito do Senhor? Para onde é que eu vou fugir da face dele? O salmista fala sobre isso. Se eu subo ao céu, ele lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, quer dizer, ele está usando os termos mais impossíveis, porque não tem como você fazer isso, mas ele está dizendo, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ele também lá está. Se eu crio asas e vou até os confins dos mares, a palavra diz que até lá você vai ser guiado pela mão dele e a destra dele vai te suster. Vou fugir para onde? Para que você vai parar? Por que você está inclinado para o fracasso? A pessoa inclina para o fracasso. Já não quero saber de mais nada. Olha, em cima do muro você não pode ficar. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não há outra opção. Ou é o bem ou o mal. Eu sou neutro. Não é neutro. Ou você serve a Deus, ou você serve o mal. Não tem como você ficar em cima do muro. Porque enquanto você serve a Deus, o mal não pode te tocar. Mas o dia que você sai da presença de Deus, o mal ele te toca. Para onde é que você vai fugir da face de Deus? Vai se esconder de Deus? Vai desistir de Deus? Deus nunca desiste de você. Nos piores momentos da sua vida, quem é que esteve com você e segurou na tua mão? Nos piores momentos da tua vida, quem é que esteve sempre do teu lado? Não foi o teu parente, não. Foi Deus. Porque você sentiu uma força. Sabe essa força que você sente, que você não sabe de onde vem? Mas deixa eu te explicar, ela vem de Deus. Então, ele sempre segurando a tua mão e te sustentando. Aí tem gente que fala assim, mas sabe, Silene, Deus ele não me responde como eu quero. E ele não vai te responder como você quer. Ele vai fazer como ele quer, do jeito que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para você. Deus nos ensina a orar, Jesus nos ensinou a oração, ele nos ensinou a buscar o caminho dele, a verdade que é a vida, né? A verdade é a vida, esta verdade e vida é a palavra do Senhor, mas ele não vai te responder muitas coisas que você pede, por quê? Porque nós não sabemos pedir, e quando nós pedimos mal. Então, você para de ficar pensando, por que Deus me responde? Porque isso não é o melhor para você. Mas ele vai te responder segundo a vontade dele e o desejo do seu coração vai ser cumprido de qualquer forma. Mas nem todo desejo que está dentro de mim vai ser cumprido daquele jeito que eu imaginei. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Ezequias estava falando com Deus e nem imaginava que um anjo estava saindo lá da presença do Senhor para entrar no arraial. Não precisou levar soldados, não precisou... Tem momentos sem guerras na Bíblia que Deus permite o homem guerrear. Mas nesse caso foi tanta afronta para Deus que Deus mandou um anjo e matou 185 mil homens e ainda permitiu que os filhos matassem Senaqueribe. Não fica de pé a arrogância. O arrogante não fica de pé para contar a história. Deus não deixa. Então se você está sendo perseguido como o rei Ezequias foi, tranquilo. Não precisa você levantar as suas mãos, porque o anjo vai sair da presença do Senhor e vai tocar. Vai ser uma destruição total. Eu já vi com os meus próprios olhos que aqueles que um dia tentaram fazer mal contra a minha vida, e eu sendo inocente na situação, Deus cobrou. Então por isso que eu não quero tocar na vida de ninguém, porque eu sei que se também eu tocar na vida de uma pessoa injustamente, Deus vai cobrar de mim. Eu não estou ilesa disso, gente. Tem gente que pensa assim, eu sou crente, né? Eu sirvo a Deus. Aí, se uma pessoa toca em você, você pede a justiça de Deus. Mas você não vê que muitas vezes você toca no outro e tá achando que Deus não vai tratar com você também, porque ele trata.
Então, não toca numa pessoa. Se uma pessoa está te tocando injustamente, põe na mão de Deus, que Deus vai tratar, como tratou com o Senaqueribe. Mas se você está aí se achando ileso, eu sou o bambambam, bam, bam, e está tocando as pessoas, falando mal, julgando as pessoas, condenando as pessoas, planejando coisas ruins na cabeça, Deus não está nisso, não. Você não vai sair ileso disso. Então, a gente tem que ter cuidado. Você vê muitos casos de homens, né? Homens e mulheres que se dizem de Deus, que andam matando um ao outro. Por quê? Porque o mal, eles começam esses sentimentos. Os sentimentos começam dentro de nós e depois vai para onde? Para ação. Ninguém faz uma coisa num instinto assim muito rápido, não. A pessoa, quando tem esses homicídios que acontecem por aí, já tem um sentimento dentro do coração que está sendo gerado e o diabo tem alimentado. Aí, na hora certa, ele aflorece. Então, se nós não tivermos, sabe o que? Humildade para reconhecer que nós não somos nada sem Deus, nós vamos perecer. Eu sempre falo para Deus, quando eu oro para o Senhor, Senhor, não me deixa sair da tua presença. Não me deixa. Eu posso perder tudo, mas não me deixa perder a tua presença. Porque se eu perder a tua presença, eu vou ser a pessoa mais vazia desse mundo. Você pode perder tudo, mas não deixe a presença de Deus afastar de você. Não deixe. Mas eu perdi algo tão especial. Era tão especial para mim. Vai por mim. Você poderia ter esse algo especial, mas se você não tiver a presença de Deus, você se sentiria a pessoa mais infeliz do mundo. Talvez Deus permitiu você perder algo que está te entristecendo, mas você tem a presença dele e isso é que tem te fortalecido, porque você olha o mundo com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. E se os meus olhos, eles são bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas. Você pode perder tudo, mas não perca a essência de Deus na sua vida. Esse mundo, gente, passa. Eu falo para você que a nossa vida é um sopro, e é. Um dia você está aqui, de repente você já não está mais. Não deixa Deus. Eu estava vendo esses dias atrás uma moça que cantava muito para o Senhor e desviou completamente. Você vê a diferença da foto do antes e depois, quando tinha Deus e quando anda sem Deus. A pessoa fica em trevas. A pessoa está em trevas. Ela acha que está na luz, mas ela não está. A gente, sem a presença de Deus, a gente se apaga. A gente fica escondido, sabe? Porque o diabo apaga essa luz. Porque o diabo não quer que você apareça. Ele não gosta de você. Porque ele sabe que você é a imagem e semelhança de Deus. Ele não gosta de você. Então o que ele vai fazer? Ele vai te levar para a escuridão. Porque você vê alguma coisa na escuridão? Diz para mim. Você enxerga alguma coisa na escuridão? Porque eu não consigo ver nada na escuridão. Então, as pessoas que estão na escuridão, o que ele faz? Ele deixa você lá escondido para que a sua luz não resplandeça mais. A pessoa fica apagada. E isso é muito sério, gente. Você olha fisicamente para uma pessoa que não tem Deus, a pessoa está apagada. A pessoa tem a presença ruim, porque ela está na escuridão. E quando está na escuridão, não se vê nada. E é isso que o Espírito Santo de Deus está falando. Ele está dizendo para você e ainda ele reafirma através dessa mensagem. Ele é o teu amparo, ele é o teu forte amparo. Ele não te desamparará, ele não deixará você aí sofrendo, entendeu? Para de ficar aí com essas meninices, que essa coisa, eu vou abandonar tudo. Não vai abandonar não, você já andou muito. Você já chegou até aqui porque Deus tem sustentado. Leva a presença de Deus para onde você for. Carrega a presença de Deus. Lembra do povo quando carregava a arca da aliança? A presença de Deus era uma simbologia da presença de Deus. Mas era a presença de Deus estava na arca. Até que se alguém tocasse ali, morria. Tinha que ter os sacerdotes apropriados para carregar a arca. Deixa eu falar uma coisa para você. Carrega a presença de Deus por onde você andar. Vai com a presença de Deus. Não deixa a presença de Deus por nada. Por nada. Se te oferecer milhões, fama, status, não deixa a presença de Deus por nada. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Porque a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Vai chegar o momento que você vai ver que está tudo em ordem na sua vida, que a luz brilhou e você não deixou que essa luz apagasse. Esta é a palavra de Deus para você. Ele é o teu amparo. Ele está dizendo para você, eu sou o teu amparo. Eu não vou te desamparar. Eu não vou deixar você aí sofrendo.
na escuridão, porque você tem a minha luz, e carrega a minha luz, porque é ela que vai dissipar todo o mal da tua vida. Assim diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.